Este espaço aqui, este espaço é expositivo. Aqui vai meter a maior esta sala. E depois começa aqui e depois continua, por exemplo, aqui. Sim, estás a ver? Houve, em primeiro lugar, a preocupação de arranjar, ter um conceito, não é? Percebermos, vamos fazer uma exposição, mas vamos fazer uma exposição com que materiais, como e para quê. A exposição tem dois componentes, uma delas gráfico, portanto painéis, etc., e o segundo de equipamentos. Ao mesmo tempo que o visitante progride na exposição, vai vendo a evolução dos equipamentos. E aquilo que percebemos foi criar uma linha de tempo, não é? Através daquilo que é público do Jornal Reconquista, que são as capas, que são os jornais, tentar recriar a história da cidade, a história do país e a história do mundo, porque depois percebemos que o Jornal Reconquista, nestes 80 anos, não se tem preocupado apenas com a cidade nem com a região, tem tido uma visão mais alargada, e percebermos quais é que são os acontecimentos marcantes que o Jornal Reconquista se preocupou desde 1945 até hoje. Vamos imprimir em A3 e vamos colá-los, e chegarmos lá em baixo e simularmos uma década. Se temos uma cena branca, ou amarela, ou seja o que for, uniforme, e depois colar por cima, e aquilo destaca, se pode criar ruído ou não. Depois a notícia sai aqui para aqui. A ideia que eu tinha, aqui ou aqui. Podemos decidir que há uma simetria, fazer sempre só isto. Então é sempre alinhado, ou alinhado em baixo, não é? Ou irmos alternando. Aquelas podiam deixar assim. Mas estas duas, uma virada para a outra, com a sua cadeirinha e com o computador. Virar a dela para lá. Pode parar, espera. E 40, 50, 60, 70, 80, 90. Isso. Tá? Encontrado o conceito da linha de tempo das capas, portanto as 80 capas, 80 anos, 80 capas, procuramos um espaço e havendo algumas alternativas, algumas possibilidades, mas foi muito claro para nós escolher-se este espaço que é o pavilhão da Reconquista na zona industrial, que nos permite o seguinte, permite-nos, para além do visitante passar num dos corredores onde vai encontrar todas estas capas extremamente ricas do ponto de vista gráfico, do ponto de vista da notícia, etc. Portanto, tem muitas formas de percorrer a exposição, seja do conteúdo, seja do ponto de vista gráfico, mas é extremamente interessante porque o visitante passa por diversos níveis cronológicos da construção, do fabrico, da concepção do jornal, que passa por uma parte inicial completamente analógica, não é? Portanto, a tipografia, a fotografia argêntica, portanto, o filme, e depois passa por uma fase da evolução informática, desde os primeiros equipamentos até os equipamentos dos anos 90, mas depois tem esta particularidade que
que o visitante vai perceber como é que se faz o jornal do ponto de vista prático, não é? Porque tem a gráfica, tem equipamentos agora neste momento modernos e, portanto, para isso nesse sentido, foi muito interessante para nós montar isto que poderá ser um núcleo embrionário museológico, não é? Daquilo que tem sido a Reconquista nestes 80 anos e a forma como o jornal tem visto a cidade, a região, o país e o mundo, porque vão ver que há notícias do mundo, inevitavelmente. Pronto. E é para colocar aqui. E também Esta exposição começou a ser falada há 5 anos, que foi por altura dos 75. Não se concretizou porque, entretanto, o mundo teve uma pandemia e pronto, baralhámos isto tudo, aquilo ficou parado, mas a ideia ficou lá. E depois, passados estes 5 anos, o Carlos há 5 anos estava a dirigir a Fábrica da Criatividade em Castelo Branco e por isso fomos ter com ele e ele, desde o primeiro dia, obviamente recebeu com todo o agrado esse desafio e disse logo que sim. Entretanto, isto parou. Agora, 5 anos depois, achámos que continuava a ser a pessoa indicada, independentemente de já não estar à frente da Fábrica da Criatividade, para retomar o projeto e foi com muito gosto que também recebemos da parte dele essa aceitação e foi com muito gosto que tivemos aqui montes de tempos e contratempos até conseguirmos fazer isto.